Entrevista. Você sabia que a Agência Nacional de Saúde Complementar, a ANS, tem uma medida que regulamenta a portabilidade de carências do plano de saúde? Quem explica é o Dr. Roberto Oleiro Soares, especialista em Direito Processual Civil, mestrando em Direito com ênfase em Direito do Consumidor e Concorrencial e advogado com atuação na área de Direito da Saúde. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Rádio Justiça. Estou à disposição de vocês. Em relação à questão da portabilidade de carências, é uma medida prevista pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS? Sim, com certeza. A figura da portabilidade de carências, então, como você mesma disse, ela é uma opção, é uma faculdade que é apresentada aos consumidores do mercado aí dos planos de assistência à saúde para poderem efetuar uma mudança, então, entre operadoras ou entre planos dentro da mesma operadora, sem ter que submeter ao cumprimento de novos períodos de carência, que são aqueles períodos em que o consumidor paga, o beneficiário do plano de assistência à saúde paga pelo serviço, mas não pode utilizá-lo. Está dentro, então, do período de carência, previsto lá no artigo 12 da Lei 9656, que é a que regula os planos de saúde. Qualquer pessoa que seja beneficiária do plano de saúde pode pedir essa portabilidade ou ela é exclusiva para quem assina um contrato que prevê essa portabilidade? Não, isso tem que ficar bastante claro. A questão da portabilidade, esse instituto, ele tem uma previsão numa resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a agência reguladora que atua no setor aí da saúde suplementar. Essa é uma previsão, então, dessa resolução, não é uma previsão contratual. Mesmo que o contrato não preveja nenhum tipo de alusão à questão da portabilidade, pelo fato de a agência reguladora do setor ter, a partir de um dos instrumentos de atuação dela, que são as resoluções normativas, ter previsto essa possibilidade, mediante o preenchimento dos requisitos ali estabelecidos, pouco importa que o plano até vede, que não é comum, mas mesmo que houvesse uma vedação, essa vedação não subsistiria. Por quê? Porque a agência que regula o setor, como o direito envolvido, o bem envolvido é a prestação de acesso ao direito à saúde, né, um direito que tem uma natureza de direito fundamental lá na nossa Constituição, prevalece os termos da resolução normativa. Então, não se trata de uma previsão contratual, é uma previsão de dos instrumentos de atuação da ANS, no caso, a Resolução Normativa 186 de 2009. Certo, e aí tem algumas questões, por exemplo, em relação a pacientes que já têm alguma doença, estejam em tratamento, ou uma pessoa que é mais idosa, normalmente tem alguma dificuldade a mais em lidar com os planos de saúde. Essa opção também é viável para pessoas desse perfil? Bom, como eu havia mencionado anteriormente, a portabilidade de carências, ela é um instituto, ela é uma possibilidade, é uma faculdade que é ofertada aí aos consumidores dos planos de assistência à saúde, mediante o preenchimento de requisitos. Aqueles requisitos que estão colocados, então, nos termos da Resolução Normativa 186. Preenchidos aqueles termos, aqueles requisitos que são exigidos pela Resolução 186 de 2009, não é possível que subsista uma negativa por parte da operadora. Ou seja, se a operadora do plano de assistência à saúde, mediante o preenchimento objetivo dos requisitos por parte do consumidor, negar essa portabilidade, ou seja, aquela operadora de destino, disser, olha, nós não vamos aceitar, e for cabalmente comprovado que ele preencheu objetivamente aqueles requisitos, judicialmente é quase que certo, na maioria absoluta das vezes, que ele consegue, então, reverter essa negativa e ser recepcionado lá pela operadora de destino. Ele tem que preencher alguns requisitos que a gente pode resumir basicamente em possuir um tipo de plano de saúde que seja individual, familiar ou coletivo por adesão, e aí ele vai poder, então, fazer uma mudança de individual ou familiar para individual ou familiar, ou de individual familiar para coletivo por adesão, ou de coletivo por adesão para individual ou familiar. Ou seja, são essas as possibilidades que ele vai ter, tendo planos desse tipo. Outro requisito que ele vai preencher. E com relação a esse requisito anterior, vejam que fica claramente excluído das possibilidades de portabilidade, então, os planos empresariais. Então, são só
familiar ou coletivo por adesão. Segundo requisito seria, então, a pontualidade no adimplemento das obrigações, ou seja, estar em dia com os pagamentos do atual plano, não pode estar, então, inadimplente. Um terceiro requisito seria estar no plano há mais de 2 anos, ou seja, esse plano já está vigendo há mais de 2 anos, e se ele teve que cumprir alguma carência com relação a uma doença pré-existente, aquilo que nós chamamos de cobertura parcial temporária, ou seja, um período em que ele fica ele paga, mas ele não consegue acessar porque ele já tinha alguma doença pré-existente. Nessa situação, se ele cumpriu a cobertura parcial temporária, o prazo, então, tem que ser de no mínimo 3 anos no plano de origem. Outro elemento que deve estar presente, o plano de destino, o plano que ele vai se filiar ali a partir do momento em que ele operar, que ele realizar a portabilidade, tem que ser compatível com o plano que ele já possui. Essa compatibilidade é uma compatibilidade que é aferida pelo preço, ou seja, pelo valor da mensalidade. Ele pode fazer, então, a portabilidade para um plano que tenha um valor de mensalidade igual ou inferior ao plano atual dele, ao plano de origem. Ele não pode fazer portabilidade para um plano de valor superior. E deve haver uma equivalência também com relação às opções de cobertura, segmentação desse plano, que significa que deve ter o plano de destino similaridade em termos de direito à internação, realização de exames laboratoriais, atendimento médico, rede credenciada, etc. E, por fim, um elemento que tem que estar presente, um requisito que tem que ser aferido objetivamente, que a portabilidade ela não pode ser exercida por esses consumidores que se enquadram em todos os requisitos anteriores a qualquer tempo. Ela tem um prazo certo para ser exercida. E esse prazo, ele começa, essa janela, então, para a realização da portabilidade começa a partir do mês de aniversário do contrato. O mês de aniversário é o mês em que ele aderiu àquela apólice, em que ele assinou aquele contrato com o plano de saúde. Se ele assinou em fevereiro, vai ser em fevereiro de cada ano que vai se abrir essa janela, no primeiro dia útil do mês de aniversário, fevereiro, por exemplo, e vai se estender até o último dia útil do terceiro mês subsequente. Então, vai dar um período de em torno de 120 dias. Mas eu não diria que são exatamente 120 dias, porque isso daí vai variar a depender do calendário. Pode ser que haja um ano bissexto, eventualmente, mas em média 120 dias. O que é certo a janela se abre no primeiro dia útil do mês de aniversário do contrato e se fecha no último dia útil do terceiro mês subsequente. Certo, esse mês, o aniversário, é o que é o indicado na carteirinha do conveniado, né? Isso, quando ele normalmente é o mês em que começou a vigência. Se a vigência começou em 9 de março de 2002, vai ser março, então, o mês em que vai se abrir a janela. Mesmo que o dia seja 9, a partir do dia 1º de março até o último dia útil do terceiro mês subsequente. Então, março, abril, maio, junho, até o último dia útil de junho, ele vai ter para realizar a portabilidade. Em relação a essa questão, o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou um caso em novembro do ano passado, de 2016, que não cabe à operadora de destino análise de qualquer outro fator para adesão do beneficiário na sua carteira de clientes, né, cumprindo esses requisitos que o senhor já mencionou. O senhor poderia comentar um pouco essa decisão e que possibilidades ela abre em relação à interpretação do judiciário a respeito dessa relação dos planos de saúde? Bom, o que eu posso dizer com relação a essa decisão é que ela é apenas mais uma entre milhares que vêm nesse mesmo sentido, de que esse tipo de ação, como até um colega de escritório menciona, ela é uma ação de preenchimento de requisitos. Ou seja, uma vez preenchidos os requisitos que são colocados na Resolução Normativa 186 de 2009, uma vez que sejam preenchidos objetivamente esses requisitos, não cabe à operadora de maneira nenhuma estabelecer outros requisitos. Os requisitos colocados na Resolução Normativa são os únicos que devem ser preenchidos. Então, se imaginemos a seguinte situação, ou um consumidor que é idoso, ou seja, tem mais de 60 anos de idade,
e que, em decorrência do envelhecimento natural e todos os fatores que o envelhecimento traz associado, acesse mais ao plano. Ou que seja, inclusive, até mesmo o caso de um paciente, lá, um beneficiário que ele é portador de uma lesão ou uma doença pré-existente e está até em tratamento. Mesmo nessas situações, você pode ver que dos requisitos que eu mencionei, nenhum deles se limita, digamos, o acesso ao direito a exercer a portabilidade das carências à questão de não ser idoso ou de não ser portador de nenhuma lesão ou doença pré-existente. Então, negativas com fundamento no fato de se trata de um consumidor idoso ou se trata de alguém que já tem uma doença pré-existente ou está em tratamento de algum tipo de doença, que existe anteriormente à celebração do contrato, qualquer negativa que seja nesse sentido, se ela não for superada administrativamente, judicialmente, de maneira assim certa, ela vai ser revertida mediante o preenchimento dos demais requisitos. As operadoras não podem se valer de argumentações e criar outros requisitos que não aqueles que a resolução normativa estabeleceu. Então, se aquela pessoa possui um plano de saúde que é dos tipos colocados ali na lei, individual, familiar ou coletivo por adesão. Se aquela pessoa tem esse plano, isso é importante dizer, com a vigência que é posterior a 1º de janeiro de 1999, ou se é anterior, mas já foi esse contrato adaptado à Lei 9656 e está em dia com os pagamentos do atual convênio. Se ela está no plano há mais de 2 anos, se ela cumpriu uma cobertura parcial temporária, porque ela tinha alguma doença pré-existente e aí ela está fazendo a portabilidade agora, esse prazo aumenta para 3. Então, se ela tem 3 anos, se ela cumpriu se ela fez cobertura parcial temporária. Ou se ela está há mais de 2 anos, se ela não teve que cumprir a cobertura parcial temporária. Se o plano de destino for compatível com um plano que ela possui, ou seja, ele está comercializado, ele não está com a comercialização suspensa pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Se existe uma compatibilidade de preço e de opção de cobertura. Se essa portabilidade for requerida na época do aniversário do contrato, ou seja, dentro daquela janela de portabilidade que eu falei, que é o primeiro dia útil do mês de aniversário do contrato, que é o mês em que foi assinado lá o contrato, até o último dia útil do 3º mês subsequente. Preenchidos esses requisitos que eu falei, e nenhum desses faz menção ao fato de serem idosos ou serem doentes os consumidores, não cabe nenhum tipo de negativa por parte da operadora. Se essa negativa acontecer e não for possível revertê-la administrativamente, quem sabe até abrindo uma notificação junto à ANS, vai restar para esse consumidor buscar o judiciário, mas nos braços do judiciário ele vai encontrar a guarida e a proteção necessária e vai ser determinada que seja realizada essa portabilidade. Se eu puder fazer um adendo nesse momento, para se realizar a portabilidade de carências, o próprio site da ANS, ans.gov.br, disponibiliza como se fosse um aplicativo, é uma ferramenta em que o consumidor insere os dados que são ali requisitados, como o tipo de plano que ele possui, a vigência e tudo mais, e aí essa ferramenta já vai apresentar para ele as opções disponíveis que sejam compatíveis, as que ele pode então fazer a portabilidade. Vai ser apresentado então esse rol de opções e ele realizando o pedido administrativamente nesse primeiro momento, tendo preenchido lá os requisitos, ele aguarda até 20 dias após a assinatura de uma proposta de adesão com essa operadora do destino dele. Se não houver uma resposta dela, se ela simplesmente não responder, imagine que ao invés de dar uma negativa, que digamos facilitaria para o consumidor buscar judicialmente o direito dele, imagina que ela simplesmente fique silente e não diga nem sim nem não. 120 dias, a própria ANS estabelece num dos roteiros colocados lá no site, quando ela explica as questões da contratação e a utilização do benefício da portabilidade de carências, transcorridos esses 20 dias para a resposta, sem haver uma resposta por parte da operadora, esse silêncio ele é interpretado como se fosse uma aceitação tácita, ou seja, é como se a operadora, por não responder, estivesse aceitando, então,
aquele pedido de portabilidade. Informações acerca de quais são então os planos que são compatíveis com o plano dele para, de fato, realizar então essa portabilidade saindo de uma operadora para outra ou mudando de planos dentro da mesma operadora. Conversamos com o Dr. Roberto Oleiro Soares, que é especialista em Direito Processual Civil, mestrando em Direito com ênfase no Direito do Consumidor e Concorrencial e advogado com atuação na área de Direito à Saúde. Ele explicou um pouco aqui pra gente sobre a portabilidade de carências dos planos de saúde, que é prevista por medida da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Obrigada pelos esclarecimentos, doutor. Eu que agradeço e torno a me colocar à disposição da Rádio Justiça para esclarecimento das questões aí relacionadas a direito à saúde e, sobretudo, em relação à atuação dos planos de saúde no mercado brasileiro. Uma boa tarde.